Alquimia e os verdadeiros alquimistas. Parte 2. Escuro e nebuloso é o início de todas as coisas, mas não o seu fim. Khalil Gibran. Os 7 metais. Na natureza, a Terra contém sementes que dão origem aos metais por um processo de evolução e aperfeiçoamento. Todos os metais, com o tempo, transformar-se-ão em ouro que contém o equilíbrio perfeito dos 4 elementos. Na alquimia não existe matéria morta e todas as substâncias, animal, vegetal ou mineral, são dotadas de vida e movimento, ou seja, possuem suas energias características. Ouro representado pelo Sol, prata representado pela Lua, Mercúrio representado pelo planeta Mercúrio, estanho representado por Júpiter, chumbo representado por Saturno, por ser considerado pesado e lento, cobre representado por Vênus, maleabilidade, sossego, beleza e prazer. Ferro representado por Marte, a unidade da matéria e do universo. O mundo é como um grande organismo, macrocosmo, enquanto que o homem é um pequeno mundo, microcosmo. Esta é uma das interpretações da frase: o que está em cima é como o que está embaixo. O próprio laboratório do alquimista é um microcosmo onde ele tenta reproduzir de maneira mais acelerada um processo semelhante ao da criação do mundo. Toda matéria, por matéria fica entendido tudo que existe no universo, até mesmo a energia pode estar revestida pela matéria, é constituída de uma mesma unidade comum a todas as substâncias. A partir desta semente pode-se produzir infinitas combinações e infinitas substâncias. O símbolo alquímico do Ouroboros, que é a figura de uma serpente mordendo a própria cauda formando um círculo, representa estas constantes transformações em que nada desaparece nem é criado, tudo é transformado como o princípio da conservação de energia, ou primeira lei da termodinâmica, postulado muito tempo depois. Portanto, esta unidade da matéria é única e a mesma para todas as coisas, podendo combinar-se produzindo uma variedade infinita de substâncias e energias. Matéria e energia provêm de uma mesma entidade. Einstein unificou a interconversão entre matéria e energia, na equação E igual a mc², E igual energia liberada, m igual matéria transformada e c igual velocidade da luz. Os alquimistas procuram reduzir a matéria à unidade comum, que não são os átomos, para assim poderem reestruturá-la, tornando possível a transmutação. Esta unidade da matéria constitui tudo que existe, desde os átomos que se combinam para formar as moléculas e estas irão formar outras substâncias mais complexas, os organismos até os planetas que formam os sistemas e galáxias. Portanto, todas as coisas possuem a mesma unidade fundamental. Este é o postulado fundamental da alquimia. Omnia, in, unum, tudo em um. O caos primordial que deu origem ao universo é comparado no reino mineral à matéria-prima, que é uma massa em estado de desordem que dará origem à pedra filosofal. Deus, o mundo celeste e o terreno. Tudo o que existe material ou espiritual constitui uma única unidade. O divino é expresso como sendo o círculo cujo centro está em toda parte e a circunferência em parte alguma. Portanto, todas as coisas surgiram do mesmo Criador. O mundo terreno é constituído pelos mesmos componentes que o mundo celeste. Um dos grandes problemas de compreensão dos fundamentos da alquimia consiste na interpretação do espírito que só pode ser compreendido remontando a uma memória muito antiga, da época em que todos os seres do mundo celeste e do mundo terreno se comunicavam e o espírito circulava livremente entre todos os seres. Muitos alquimistas foram grandes profetas como Nostradamus, Paracelso, dentre outros, e todos eles acreditavam que em breve, no fim de mais um ciclo terrestre, haveria uma grande catástrofe que seria um novo começo para a humanidade. Restaria uma consciência coletiva, a mesma que deu origem à alquimia em outros ciclos. O dualismo sexual. A energia original é criada pela junção dos princípios masculino e feminino, Sol e Lua. Muitos alquimistas constituem casais na busca da grande obra. Porém, para que ocorra uma perfeita união alquímica este casal, ou seja, estas duas metades devem ser complementares formando um único ser, como a figura alquímica do andrógeno. Contudo, é muito difícil encontrar um par que produza uma união tão perfeita. O cosmo é visto como um ser vivo, sendo que seus constituintes têm espírito e propósito definido. As estrelas exalam um campo de energia que pode ser sentido e utilizado pelo homem e assim obter as transformações. A vida. Existe uma crença na alquimia da criação artificial de um ser humano, o homúnculo Golem,
Porém estes relatos de alguns alquimistas célebres poderiam referir-se de forma figurada ao processo de fabricação da pedra filosofal, onde o homúnculo representaria a matéria-prima para a fabricação da pedra, ou então uma fase da iniciação em que o homem ressurge após a morte do outro já degradado. Na concepção alquímica tudo que existe é vivo, até mesmo os minerais. Os metais vivem, crescem, reproduzem-se e evoluem. Portanto, qualquer metáfora sobre os seres vivos pode estar referindo-se também ao reino mineral. A natureza e todos os seus constituintes devem ser respeitados para que a harmonia perfeita possa ser mantida. Esta consciência opõe-se claramente à forma de encarar a natureza até hoje, em que deve ser explorado o máximo possível, e ainda consideram isto a evolução da humanidade. Reaprender a ver, sentir e ouvir a natureza, significa incorporar-se a ela, para relembrar o remoto passado quando fazíamos parte dela integralmente. O amor. Todo conhecimento alquímico está alicerçado no amor e por isso inacessível aos processos científicos atuais. A união pelo amor está sempre presente em qualquer obra alquímica, representando uma energia que une dois princípios ou dois materiais, tornando-os um só. De forma figurada é descrita como o casamento do Sol e da Lua, do enxofre e do Mercúrio, do rei e da rainha, do céu e da terra, ou do irmão e da irmã, por terem vindo da mesma raiz ou mesma substância. Astrologia. Na alquimia, a astrologia exerce um papel fundamental desde a escolha do momento certo para o início da obra, da colheita dos materiais utilizados, até o momento mais propício para o alquimista trabalhar. Laboratório. A prática alquímica, de maneira extremamente resumida, consiste em pegar a prima matéria-prima primordial, eliminar as suas impurezas, morte e renascimento, separar seus componentes, mercúrio e enxofre, e reuni-los novamente, por intermédio do sal, fixando os elementos voláteis, formando assim a pedra filosofal. Seria como libertar o espírito por meio da matéria, a própria matéria por meio do espírito, ou ainda, fazer do fixo, volátil, e do volátil, o fixo, onde não se pode fazer cada etapa independentemente. O alquimista é uma peça fundamental nos experimentos e não somente um simples observador. O experimento e o experimentador constituem uma única coisa na alquimia. Este ponto de vista do experimentador como participante está agora sendo retomado pela física quântica, alterando o termo observador para participante. Portanto, mesmo tendo conhecimento prático do processo, se tiver perdido a pureza do espírito, a grande obra não poderá ser concluída. Vários alquimistas relatam 12 processos, em 3 etapas ou 3 obras, para a realização da grande obra que, contudo, não correspondem literalmente aos nomes conhecidos. São eles: calcinação, constitui a purificação do primeiro material pelo fogo, sem, contudo, diminuir seu teor de água. Solução ou dissolução, a parte sólida é dissolvida na água. Porém é relatado que esta água não molha a mão. A água pode ser o próprio mercúrio. Esta é uma dissolução filosófica em que o solvente mata os metais, portanto esta fase é um símbolo da morte para os 3 reinos. Separação, o mercúrio é separado do enxofre, fornecendo um calor externo adequado. O mercúrio que contém o enxofre interno coagula a si mesmo graças a um artifício que constitui um segredo, o secretum secretorum, que é uma marca divisória entre a alquimia e a química. Este artifício consiste, metaforicamente, em capturar um raio de sol, condensá-lo, aprisioná-lo em um frasco hermeticamente fechado e alimentá-lo com o fogo. A terra fica embaixo enquanto o espírito sobe. Esta etapa completa a primeira obra e quando concluída corretamente pode-se ver a formação de uma estrela dentro do frasco. Conjunção, o mercúrio e o enxofre são novamente unidos. Toda a operação deve ser realizada no mesmo recipiente, sendo que nesta fase o frasco é hermeticamente fechado. Putrefação, o calor mata os corpos e a putrefação ocorre. Aparece uma coloração escura, enegrecida. Congelamento, nesta fase aparece uma coloração esbranquiçada, uma calor brando é quem promove esta mudança. Cibação, a matéria seca deve ser adicionados os componentes necessários para alimentá-la. Sublimação, fase em que o corpo se torna espiritual e o espírito corporal, ou seja, volatilizar o fixo e fixar o volátil, sendo que um processo depende do outro e não é possível fixar um sem volatilizar o outro. Para esta fase é relatado uma duração de 40 dias. Porém,
Todo esse processo que se encerra com a sublimação teve início na conjunção e constitui a segunda obra, fermentação. Adiciona-se ouro para tornar o já existente mais ativo. Exaltação, processo semelhante à sublimação, seria uma ressublimação. Multiplicação, uma quantidade maior de energia aquecida nesta etapa, porém não é necessariamente a matéria que aumenta. Projeção, teste final da pedra em seus usos normais, como a transmutação. O agente da dissolução é convertido em paciente que sofre a operação na fase da coagulação. Por isso a operação é comparada à brincadeira de criança de pular carniça em que ora um pula outro e ora é pulado. A matéria-prima. Esta primeira matéria que dará origem à pedra filosofal constitui um dos grandes segredos da alquimia. Normalmente é descrita como algo desprezado, inferior e sem valor. Pode ser encontrado em todos os lugares, é conhecido por todos, é varrido para fora de casa, as crianças brincam com ele, porém possui o poder de derrubar soberanos. Dentre os não iniciados, cada um aposta em um tipo de material tanto do reino animal, vegetal como mineral. Vários utilizaram minérios, especialmente os de chumbo, o zinabre que contém enxofre e mercúrio, o stibine, um raro mineral sulfuroso, a galena que é o magnética, cinzas, fezes, barro, sangue, cabelos. A maioria deles emprega a própria terra, recolhida em local preservado. A terra estaria impregnada de energia cósmica, com a água que contém. Esta matéria não está somente no reino do psiquismo, como afirmava Jung, ela tem também sua expressão no reino material através de um mineral que possui propriedades vegetativas. Descobrir a matéria-prima não é o principal, mas sim erguê-la a um ponto privilegiado para as operações subsequentes. Esta abordagem só será conseguida quando o alquimista deixa de lado a fronteira fictícia entre os elementos constitutivos de sua personalidade, física e espiritual, e o universo. Ela normalmente é relacionada ao caos da Gênese, a base de todo o processo, que tanto é material como imaterial. Para descobrir a matéria-prima mineral, o operador e objeto, observador e observado, devem estar unidos. Isto significa abstrair-se da visão lógica e desenvolver uma visão intuitiva. Esta visão pode aparecer após um longo período de reflexão sobre os impasses insolúveis da alquimia, após um estímulo externo como o barulho do vento, das ondas do mar, do trovão e outros. Caso contrário, ela permanecerá escondida por uma roupagem ou uma casca como o ovo. O orvalho. O orvalho normalmente é utilizado para umedecer, banhar e nutrir a matéria-prima. Como se condensa lentamente e desce da atmosfera, está impregnado da energia cósmica. A melhor época de recolher o orvalho vai do equinócio de primavera ao solstício de verão, pois possui uma maior energia. Normalmente é recolhido com lençóis estendidos sobre vegetação rasteira, sem, no entanto, tocá-la. As cores da grande obra. Nas várias etapas do processo a matéria vai mudando de cor, primeiro aparecendo uma massa enegrecida, que passa a esbranquiçada e finalmente avermelhada. A cor negra seria a cor da fase da putrefação, a cor branca se inicia na fase de dissolução e a cor vermelha constitui a fase final do processo, ou seja, a pedra filosofal. Podem também aparecer cores intermediárias como o amarelo e mesmo as cores do arco-íris, também chamadas de cores da cauda do pavão. A observação destas cores é muito importante para saber se a obra está evoluindo de maneira correta. Outro indício da conclusão constitui na junção de cristais em forma de estrela na superfície do líquido, ou um som parecido com o canto de cisnes. A temperatura. A temperatura do forno em cada etapa do trabalho deve ser rigorosamente controlada. O aquecimento deve ser aumentado de forma gradual e bem lenta. A primeira etapa, putrefação, pode durar 40 dias e a temperatura desta é comparada do ventre ou do seio materno. Aquecendo-se muito corre o risco de fracasso ou mesmo de explosão. Os dois caminhos. Via úmida. A via úmida, como o próprio nome já indica, é realizada com água, do orvalho. Esta via é muito lenta, podendo durar meses ou anos e oferece menores riscos. As temperaturas nas várias etapas são consideravelmente menores, tendo em vista que a água ferve a 100 graus. O recipiente utilizado é um balão de vidro ou cristal, também chamado de ovo filosófico, por seu formato, que suporta bem as temperaturas requeridas nesta via. Nunca se deve deixar ferver, pois pode haver uma explosão devido ao aprisionamento de gases no recipiente hermeticamente fechado. Via seca. Esta via é bem mais rápida,
Dura apenas 7 dias, porém é bem mais perigosa pois pode haver explosão. Tudo é feito em um cadinho, pequeno recipiente de porcelana aberto em cima com a aparência de um copo, que resiste a altíssimas temperaturas. Não há adição de água. É raramente relatada e praticada, porém os alquimistas que a praticaram a consideram com muito mais chances de obter sucesso. Uma outra via seca também relatada é a diretíssima, que seria quase instantânea durando apenas 3 dias. Esta seria realizada a partir da emanação de um tipo de energia na forma de raio diretamente no cadinho e no corpo do alquimista. Porém seria extremamente perigosa, podendo até mesmo fazer desaparecer o corpo do alquimista. Os alquimistas. Flamel. Nicolas Flamel nasceu em 1330 em Pontoise. Após a morte de seus pais, ainda jovem foi trabalhar em Paris como escrivão. Aos 28 anos comprou um antigo livro de autoria de Abraham, o judeu, que continha textos intercalados com desenhos de serpentes, virgens, desertos e fontes d'água. Achou muito intrigante o livro e passou a estudá-lo, descobrindo que se tratava de cabala e alquimia. Nesta época, ele nem sabia o que realmente significava alquimia. Estudou anos a fio e descobriu que o livro relatava diretamente a grande obra, sem, contudo, indicar a matéria-prima. Casou-se com Dame Perrenelle, que era viúva, por volta de 1364 e a partir de então consegue uma pequena quantia de dinheiro para se dedicar totalmente à alquimia, quantia esta que a viúva havia herdado do falecido marido. Percorre o caminho de Santiago de Compostela, padroeiro dos alquimistas, e encontra um mestre que lhe passa ensinamentos sobre a matéria-prima. Flamel, a partir de 1380, começa a se dedicar a experimentos alquímicos. Consegue produzir prata em torno de 1382 e depois finalmente a transmutação em ouro. Cerca de 10 anos mais tarde, ao início dos experimentos, começa a realizar um grande número de obras de caridade como a construção de hospitais, igrejas, abrigos e cemitérios e os descora com pinturas e esculturas contendo símbolos alquímicos. Flamel, apesar de sua súbita fortuna, possuía uma modesta residência e usava roupas humildes. Mas suas vultuosas doações levantaram suspeitas do rei Carlos V, que havia proibido já em 1379 todas as práticas alquímicas, mandando inclusive destruir todos os laboratórios que supostamente fabricassem ouro alquímico. O rei enviou o chefe das finanças para investigar a origem de sua fortuna. Acredita-se que Flamel tenha sido franco com o emissário do rei, tendo inclusive lhe dado um pouco da pedra filosofal. Este voltou sensibilizado com a dignidade de Flamel, nada relatando ao rei durante muitas gerações, e a pedra ficou guardada em sua família. Escreveu o livro das figuras hieroglíficas em 1399, o Sumário Filosófico em 1409 e Saltério Químico em 1414. Relatos mencionam que o casal, aos 60 anos de idade, possui um aspecto jovem não condizente com as pessoas da mesma faixa etária da época. Flamel faleceu em 1417, porém alguns viajantes relatam terem o encontrado no Oriente com sua esposa, após sua suposta morte. Ele teria sido um ser iluminado que quis viver entre os homens. Acredita-se que todo o relato de Flamel, desde o encontro do livro até a peregrinação a Santiago de Compostela e seu encontro com o mestre, são alegorias para explicar a matéria-prima e o conhecimento adquirido através do estudo da alquimia. Paracelso, Aurelius Philippus Theophrastus Bombast von Em, que assim se intitulava por se considerar além de Celso, nasceu a 10 de novembro de 1493, em Encedeon, um vilarejo nas montanhas da Suíça alemã. Seu pai William Bombast era médico e o ensinou desde cedo, utilizando sua biblioteca particular, os segredos da medicina. Seu avô foi o grão-mestre da Ordem dos Cavaleiros de São João, Georg Bombast von Em, do qual seu pai era filho bastardo. A Ordem dos Cavaleiros de São João recebeu todo o acervo da Ordem dos Templários, quando estes foram perseguidos pela Igreja. Os Templários eram uma ordem monástico-militar, que tinha o objetivo de defender a Terra Santa dos muçulmanos e possuíam o conhecimento do esoterismo islâmico, sendo famosos pelo uso da alquimia e por, supostamente, utilizarem poderes sobrenaturais. Provavelmente, Paracelso teria se iniciado na alquimia com seu avô por intermédio da herança dos Templários.
Posteriormente teria feito parte de uma irmandade de alquimistas, da qual teria recebido a tarefa de passar seus conhecimentos para a medicina, pois na época a medicina se encontrava nas trevas da ignorância. Ainda moço foi morar na Áustria, país no qual seu pai foi trabalhar, podendo assim observar as doenças que mais assolavam os trabalhadores das minas de Fugers. O dono destas minas era o alquimista tirolês Segismundo Fugger. Frequentou as universidades da Alemanha, França e Itália, estudando medicina em Viena com Niccolò e em Ferrara, com Tritemius, alquimista e célebre abade do convento de São Jorge, em Würzburg, e Leoniceno, obtendo seu grau de doutor em 1515. Há indícios de que também tem estudado em Bolonha como aluno de Berengário de Capri, responsável pela cadeira de anatomia. No período 1517 a 1524, viajou como médico em vários exércitos, pela Holanda, Escandinávia, Prússia, Tartária, e possivelmente no Oriente Próximo, adquirindo assim, grande prática no tratamento de diversas enfermidades. Logo depois, retornou para as minas de Fugers onde estudou as condições de saúde dos mineiros. Neste contexto, surgem as revolucionárias ideias de Paracelso. Durante o estudo da medicina, Paracelso se rebela contra os conhecimentos ortodoxos, apresentando uma visão totalmente oposta à vigente, considerando o ser humano como um todo integrado e harmônico constituído de mente e corpo. Acreditava que a ânima, conceito semelhante ao princípio vital, posteriormente introduzido pelos homeopatas, governava o organismo. Criou uma filosofia química para interpretar o mundo, considerando a criação como um grande processo químico divino e acreditando que as doenças eram fruto de reações químicas produzidas pelo organismo. Suas ideias revolucionárias eram fruto de uma importante formação alquímica. Paracelso é considerado um dos mais controversos alquimistas de todos os tempos. A alquimia, para ele, não tinha o intuito de transformar metais em ouro, mas sim servir como instrumento auxiliar no restabelecimento da saúde, sendo utilizada como base para o preparo dos medicamentos minerais, através de técnicas alquímicas de separação e purificação. Paracelso combateu os princípios da medicina tradicional, considerados por ele obscuros e sem fundamento. Nas universidades eram ensinados magia e ocultismo, propondo uma terapêutica química. Percebeu a possibilidade de utilização dos conhecimentos da alquimia na medicina, na formulação e descobrimento de novos medicamentos, sendo o precursor da eletroquímica, que mais tarde deu origem à química, além de antecipar vários fundamentos da homeopatia, farmacologia, medicina psicossomática, psicologia bioenergética. Ensinou suas ideias em uma universidade na Basileia por volta de 1527 e chegou a queimar em praça pública os livros escritos por Galeno e Avicena, em sinal de protesto contra os conceitos contidos nestas obras. Entretanto, a Basileia era uma cidade em que os estudiosos cultuavam as ciências e filosofias antigas e, portanto, Paracelso foi duramente criticado, fazendo tantos inimigos, que precisou fugir da cidade. Assim iniciou-se uma longa e triste luta em prol do bom senso na medicina, que tinha reflexos ostensivos sobre sua fama e condição financeira, alternava entre fortuna e miséria. Outros locais nos quais lecionou foram Colmar, 1528, Nuremberg, 1529, Saint-Gall, 1531, Pfeffer, 1535, Augsburgo, 1936, e Villach, 1538. Rebelou-se também contra o sistema de ensino das ciências. Nesta época, a língua científica escrita e falada era o latim e Paracelso acreditava que isto prejudicava a difusão do saber, pois somente poucos eruditos tinham acesso às universidades e podiam usufruir do conhecimento. Neste contexto, tentou introduzir uma língua mais acessível ao povo, o alemão, em seus escritos e aulas, fato que foi seguido, posteriormente, por vários outros sábios. Paracelso foi por tudo isto, denominado médico maldito, e sua doutrina constantemente veiculada ao ocultismo, por conta de crer em influências astrais. Apesar disto, hoje podemos perceber suas grandes contribuições para o desenvolvimento da química e medicina. A maior parte de suas obras foram publicadas após sua morte, sendo que entre 1589 a 1591, apareceram as primeiras edições de seus trabalhos, quase completos,
que versam sobre clínica médica, diagnóstico, farmacologia, filosofia, teologia, alquimia, influência dos astros, magia, formulação e prescrição dos medicamentos. São, na realidade, uma mistura de contribuições originais e afirmações ingênuas. Suas obras consideradas como mais importantes são suas principais obras: o Tratado sobre as Feridas Abertas, 1528, Paramer 1, 1530-1531. Cirurgia Magna, 1536, de Gradibus, 1568, Tratado sobre as Enfermidades dos Mineiros, 1576, Opúsculos sobre os Banhos Minerais, 1576, e de Ceneration Instructor 1, tratado no qual correlaciona o cretinismo com o bócio endêmico. Escreveu também um livro de profecias, Os Prognósticos, que não conseguiu igualar a Centúrias escrito por Nostradamus. Este, como Paracelso, era médico, astrólogo e alquimista. No ano de 1538 abandonou a vida pública, possivelmente por problemas de saúde. Relatos indicam que tenha sido por conta de uma doença que permanece desconhecida até a atualidade. Retirou-se para Mindelein, cuidando de sua saúde e colocando em ordem suas obras. Em 1540 foi para Salzburgo, com o intuito de desfrutar um melhor clima. Deste período até a sua morte, dedicou-se profundamente à espiritualidade, quando escreveu seus trabalhos mais místicos, dentre eles, alguns comentários sobre a Bíblia Sagrada. A descrição de sua morte constitui um assunto controverso, para o qual existem várias hipóteses. Ficou internado no Hospital de São Estevão e, tempos depois, mudou-se para a estalagem do Cavalo Branco, em Caigace, esperando pelo fim de sua laboriosa jornada. Morreu aos 48 anos, em 1541, sendo enterrado na igreja de São Estevão. Aproximadamente em 1590 foi transferido para um local de honra no próprio cemitério da igreja, e em seu túmulo foi colocada uma inscrição de mármore com os dizeres: Aqui jaz Philippus Theophrastus von Ehlen, famoso doutor em medicina que curou toda a espécie de feridas, a lepra, a gota, a hidropisia e outras enfermidades do corpo com ciência maravilhosa. Morreu em 24 de setembro do ano da graça de 1541. Entretanto, para Jung, Paracelso teria morrido em Salzburgo e enterrado junto com os pobres do asilo de velhos no cemitério de São Sebastião e que, no século XIX, seus restos mortais foram exumados, havendo um intrigante achado de um esqueleto com uma pelve feminina. Este relato sugere que Paracelso poderia ter simulado a própria morte, para fugir da perseguição incessante comandada por vários médicos ortodoxos. Seu pedido de que fossem executados os Salmos 1, 7 e 30 em seu funeral, pode se constituir no indício desta hipótese: Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor, meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me saraste. Da cova fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida para que não descesse à sepultura. Salmos 30. Há indícios de que Nostradamus teria se encontrado com Paracelso na Alemanha, alguns anos após a data da suposta morte deste último. Nostradamus. Suas profecias ficaram tão conhecidas que chegam a ofuscar o restante de sua obra. Ele foi médico, alquimista e astrólogo. Michel de Notre Dame nasceu em 14 de dezembro de 1503 em Saint-Rémy. Seu pai era tabelião e seus dois avós médicos. Foi seu avô, que também era cabalista, que ficou responsável por sua educação, ensinando-lhe desde cedo astrologia. Diplomou-se em Avignon como mestre em artes, estudando literatura, história, filosofia, gramática e retórica. Sua família era judia e Nostradamus teve que se converter ao catolicismo para fugir da Inquisição. Cursou medicina em Montpellier, onde ingressou com 18 anos, em 1523. Tornou-se amigo de François Rabelais. Recebeu o título de doutor em 1533 e latinizou seu nome para Miguel de Nostradamus. Passou algum tempo viajando pela Europa, onde combateu a peste com métodos contrários aos empregados em seu tempo. Foi convidado por um alquimista, Julius César Scaliger, para conhecer suas pesquisas em Toulouse e permaneceu por algum tempo em sua casa. Casou-se com Marielle Berligny,
que era uma grande estudiosa e auxiliava Scaliger em seus experimentos. Foi aí que aprofundou seus conhecimentos em alquimia utilizando a biblioteca escondida, por serem obras proibidas pela igreja, na casa de Scaliger. Mudou-se para Angers, próximo a Toulouse, atuando como médico. À noite, constantemente ia para a biblioteca de seu amigo estudar as obras proibidas. Teve 2 filhos e um trágico desfecho. Sua mulher e filhos contraíram a peste e faleceram. Nostradamus ficou desolado e recluso na Bretanha, na floresta de Brocélândia, conhecida como a residência do mago Merlin. Após isso passou um período de intensas viagens. Em 1546 combateu novamente a peste, desta vez em Provence, onde residia seu irmão que era prefeito da cidade. Obtendo ótimos resultados, utilizou técnicas e conhecimentos que anteciparam em 300 anos as descobertas de Pasteur. Associando a transmissão da peste a micro-organismos, desinfetou ruas e casas, queimou os mortos e suas roupas, além de desenvolver medicamentos de animais e vegetais. Casou-se com Anne Posar, uma viúva de 27 anos, e tiveram 6 filhos. Trabalhava durante o dia como médico e durante as noites escrevia as suas profecias. Ensinou sua mulher e cunhada a fazerem perfumes que ficaram famosos. Publicou a primeira edição das Centúrias em 1555 e a previsão que o tornou famoso, o anúncio da morte do rei da França Henrique II em um duelo a cavalo, que se concretizou 3 anos depois. Conquistou a admiração da rainha Catarina de Médicis, esposa de Henrique II, obtendo assim sua proteção, conseguindo escapar da Inquisição. Newton, Isaac Newton, 1642 a 1727. Físico e matemático inglês, um dos maiores gênios de todos os tempos. Nasceu prematuramente, já órfão de pai, no ano de 1642. Desde cedo demonstrou ser dono de uma inteligência prodigiosa, tal a facilidade com que resolvia problemas e criava engenhos. Aos 12 anos, entrou para a escola pública. Entretanto, por decisão de sua mãe, foi posto a trabalhar como lavrador. Mas, Newton era um obstinado por seus livros e por fim, foi-lhe dado um voto de confiança, sendo permitida a volta aos estudos, prosseguindo no Trinity College em Cambridge. Formou-se e graças a seus estudos vitoriosos sobre a natureza da luz branca, que descobriu ser a combinação de todas as cores do espectro, foi eleito membro da Real Academia Britânica de Ciências. Aos 27 anos foi eleito professor titular de matemática da Universidade de Cambridge. Por essa época elaborou o cálculo infinitesimal. Algum tempo depois, Newton formulou sua explicação para o universo, baseada na atração da matéria, mas relutou durante muito tempo em publicar suas ideias. Finalmente foi convencido pelos amigos a expor ao mundo a beleza e a precisão de sua teoria, publicando então sua obra Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. Após a publicação dos Principia, que permaneceu incompreensível e rejeitado pelos cientistas de sua geração, Newton entrou para a política. Foi nomeado, por influência de amigos da corte, superintendente da Casa da Moeda. O grande cérebro do físico e matemático subjugava-se a um simples trabalho burocrático, o que lhe valeu um papel de ridículo na sociedade. Em uma carta que escreveu em 1676, Newton relata: existem outros segredos além da transmutação dos metais, e os grandes mestres são os únicos a compreendê-los. Newton era um iniciado, que acreditava que a alquimia deveria permanecer secreta e por isso nunca publicou os resultados de seus experimentos alquímicos, apesar de possivelmente ter obtido êxito em alguns deles. Por este motivo este lado de Newton é pouco conhecido. Porém toda a sua obra foi gerada a partir destes conhecimentos. Ele dava uma interpretação materialista ao esoterismo, tanto, que em um de seus livros, seus opositores afirmavam que as forças de Newton eram forças ocultas. Na realidade, estas forças eram muito semelhantes às tradições herméticas. Em 1940, Dobbs estudou os inúmeros manuscritos alquímicos escritos por Newton e escreveu um livro intitulado Os Fundamentos da Alquimia de Newton. Newton buscava na alquimia encontrar a estrutura do microcosmo. Apesar de seus intensos estudos sobre o assunto, que duraram de 1668 a 1696, ele não conseguiu explicar as forças que governam os corpos pequenos. Newton consumiu seus dias numa velhice tranquila,
distante de polêmicas ou disputas. Queria apenas a tranquilidade das horas passadas em seu solar, meditando acerca das obras alquímicas. Faleceu em 28 de março de 1727. Roger Bacon foi um dos maiores sábios da época e estudou alquimia, realizando inclusive experimentos com transmutação de metais. Nasceu em 1214 na Inglaterra. Estudou em Oxford e Montpellier. Foi professor de filosofia na Universidade de Paris. Em 1250 abandonou a cadeira para tornar-se monge da Ordem de São Francisco de Assis. Roger Bacon tensionava uma vida tranquila, onde pudesse contemplar o mundo e extrair-lhe a verdade, sem precisar decorar os dogmas aristotélicos. Bacon trabalhou na correção do calendário juliano, aperfeiçoou instrumentos de óptica e aproximou-se bastante dos princípios que permitiram a confecção de óculos e telescópios, construídos séculos mais tarde. Fabricou pólvora, mas ocultou a fórmula pois temia que esta perigosa invenção caísse em mãos de homens inescrupulosos. Com sua mente iluminada, anteviu várias invenções modernas, tais como telescópios, microscópios, aviões, entre outras. Foi no seio da ordem onde procurava recolhimento que caiu em desgraça. Os franciscanos não toleraram os frequentes questionamentos do frade e suas experiências e após uma série de advertências, resolveram encarcerá-lo na prisão. No entanto, ele gozava da simpatia do Papa Clemente IV, que ordenou sua soltura. Porém, em 1282, após a morte de Clemente IV, seus escritos foram condenados e ele novamente preso. Bacon permaneceu preso por 10 anos, sendo solto, cansado e desgostoso. Morreu 2 anos depois, em 1294. Entretanto, sua vida no cárcere foi rica em reflexões. Escreveu várias obras, entre as quais, figura como grande trabalho de sua vida o livro Opus Majus, manuscrito de caráter enciclopédico que ficou perdido por cerca de 450 anos, foi encontrado e publicado em 1733. Sua obra alquímica foi reunida no século XVII com o nome Tesouro Químico de Roger Bacon e era composta dos seguintes livros: Alquimia Maior, O Espelho da Alquimia, Sobre o Leão Verde, Breviário do Dom de Deus, Os Segredos dos Segredos, além de outras anotações. Fim.